alunos e alunas, esta é a nossa segunda parte da aula sobre escravidão e abolição no Brasil. Como eu percebi que ia ficar muito extensa, serão 3 partes. Então, nós começamos com a Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra na qual o Brasil se envolveu e que vai se estender de 1864 até 1870. Uma das questões, né, mais dramáticas da Guerra do Paraguai era a questão do recrutamento de soldados para as tropas brasileiras. E algo que vai se tornar comum, né, desde o início do conflito, são senhores oferecendo seus escravizados para que eles lutassem na guerra em seu lugar. Aqui é uma charge, né, do Ângelo de Agostini, que era um dos grandes artistas da época, italiano, que veio para o Brasil, abolicionista, e boa parte das imagens que eu colocar aqui nesta aula, né, vão vir da pena dele, porque ele vai sempre estar desenhando a questão da escravidão e pedindo a abolição, isso é muito crítico. Então, ali, um senhor, né, entregando a arma ao seu escravizado porque ele não quer ir para a guerra. Então, ele pode mandar alguém em seu lugar. E essa questão, né, do escravizado sendo mandado para a guerra vai ser percebida pelo governo, né? E Dom Pedro II, a proposta parte do imperador, vai propor que seja concedida a liberdade para os escravizados que lutassem na guerra. Não é o escravizado que se oferece para ir, são os senhores, né, que, na verdade, estão vendendo essas pessoas, né, esses homens, para o Estado. E o Estado, na carência de mão de obra, neste caso para a guerra, acaba comprando e alforriando esses homens. Esta lei, né, que vai dar alforria para qualquer escravizado que sirva no Exército ou na Marinha Brasileira, é de 1866, final de 1866. E os primeiros homens recrutados chegam em 1867. Aqui a gente tem uma charge paraguaia mostrando um soldado paraguaio branco colocando para correr vários soldados brasileiros, todos negros. Há, né, uma quantidade grande de charges das revistas paraguaias, que são charges, na verdade, enfatizando que o exército brasileiro era negro, era covarde. Há inclusive uma charge muito famosa representando o Duque de Caxias, o almirante Tamandaré e o imperador Dom Pedro II como macacos. Então, eles vislumbravam, né, essa presença dos soldados negros na tropa, mas isso era visto como algo desqualificador, era usado, né, como uma forma de achincalhar os brasileiros. Mas o fato é que havia um grande número de soldados e até oficiais negros, homens livres negros que foram para a guerra, alguns tinham passado pela escola militar, e que vão participar do conflito e vão se distinguir neste conflito e vão ganhar o respeito, né, dos seus companheiros de armas, que antes os viam como coisas e não humanos. Por isso que a Guerra do Paraguai é um divisor de águas. É no campo de batalha que esses homens negros vão passar a ser vistos como tão humanos e tão capazes pelos brancos e passarão a ser vistos também como confiáveis e como brasileiros e dignos da sua liberdade. Esse contato que é um contato íntimo, né? Inclusive a questão de você, do soldado negro, salvar o companheiro branco no campo de batalha. Isso vai fazendo uma grande diferença, inclusive para mudar a forma como o exército percebe a questão da escravidão como instituição. Aqui, né, algo importante. Dom Pedro II, ele vai se colocar contra a escravidão ou pela abolição em vários momentos, seja nos seus escritos íntimos, nos seus diários, inclusive fazendo cálculo, né, de quando, depois do fim do tráfico negreiro, que a gente lembra da aula passada foi em 1850, quando, a partir de qual momento você não teria mais nenhum escravizado no Brasil. Mas a fala do trono, que é o discurso, né, que o monarca, e não só o monarca brasileiro, né, o rei da Inglaterra, os primeiros ministros de determinadas nações, eles fazem esse discurso quando se abre o ano legislativo. E é na fala do trono que Dom Pedro II passava uma série de mensagens. Então, a primeira vez que o imperador vai falar da necessidade da abolição ou da eliminação da escravidão vai ser na fala do trono de 1867, ou seja, do ano
em que os primeiros escravizados vão ser incorporados como soldados, né, libertos no Exército Brasileiro ou como marinheiros na Marinha do Brasil. Tá? E esta questão, né, da escravidão, Dom Pedro II vai trazer em vários momentos, daí para diante, nos seus discursos ao parlamento, pedindo celeridade no fim da escravidão. Com o fim da Guerra do Paraguai, nós temos uma questão que é uma questão dramática, e aqui de novo o Ângelo de Agostini, né, a volta do Paraguai. Então tá assim, ó, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, está falando dos paraguaios, né, a visão que se tinha do Paraguai e do governo do Solano Lopes, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então, o soldado voltava da guerra livre, mas sua família não era livre, continuava escravizada. Então, o Ângelo de Agostini ele vai usar essa imagem e outras que ele vai desenhar para deixar muito claro, né, o quão absurdo isso era. E esses militares que voltam livres, né, para o Brasil e encontram suas famílias escravizadas, né, eles vão ser utilizados na propaganda contra a escravidão e, inclusive, né, para aumentar o engajamento dentro do Exército na causa da abolição, que vai se tornar cada vez maior. Uma das leis resultantes já do fim da Guerra do Paraguai vai ser a Lei do Ventre Livre. Né? Então, ela é de 28 de setembro de 1871, também é chamada de Lei Rio Branco, e ela vai estabelecer, né, que todas as crianças nascidas a partir daquela data seriam livres. Só que há uma série de minúcias nessa lei, né? Aquela criança nascida em 1871, ela ficaria até os 8 anos sob a tutela do senhor da sua mãe, porque a lei ela vai enfatizar que não deve se separar a família escrava. Quando essa criança chegasse aos 8 anos, o senhor poderia entregar a criança ao Estado, o Estado indenizaria esse senhor e cuidaria da educação e de ensinar um ofício a essa criança escrava. A maioria dos senhores não entregava ao Estado a criança aos 8 anos. Então, dos 8 até os 21 anos, essa criança deveria trabalhar para compensar esse senhor pelos cuidados, pela roupa, pela comida, etc. Então, a rigor, né, alguém nascido em 1871 só viria a ser livre em 1892, seguindo pelo panorama da lei. A Lei do Ventre Livre, ela não fala somente dessa história, são nascidos, né, a partir de 1871, todos os que nascem são livres. Uma das ênfases da legislação era tentar garantir que as famílias escravas permanecessem juntas, que cônjuges não fossem vendidos e separados, que filhos não fossem tirados das suas mães. Mas mesmo no texto da lei, está escrito que as crianças não poderiam ser vendidas em separado até os 12 anos de idade. Com mais de 12 anos de idade, elas poderiam ser separadas, sim, das suas mães e dos seus pais. E aí vocês devem lembrar, né, que um dos textos que foram selecionados para o Paz, que é a Canção do Africano, ela tem uma estrofe que fala exatamente desse temor, que é o medo, né, da maioria das mães escravas, ou de qualquer mãe, né, que ame seu filho, que é de ser separada dele. E aí a gente tem essa estrofe. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Essa ideia, né, da criança tirada da mãe, ela também vai estar presente na escrava, que é outro texto que está no Paz. E no caso da escrava, que vocês tiveram que ler, e se você que está assistindo a aula não leu, eu recomendo que leia esse texto. No caso da escrava, a mãe acaba enlouquecendo porque tem seus filhos tirados dela. Então, era uma questão real o temor de que filhos fossem vendidos separados da mãe, marido e esposa fossem separados. Uma outra questão que está na Lei do Ventre Livre, que é bem interessante, é que ela vai reconhecer que o escravizado pode ter bens. Como assim? Né? O escravizado ele poderia juntar, né,
bens ou dinheiro, e aqui tem uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, que não se chamava federal ainda nesse momento, mas era Caixa Econômica, e há muitas dessas cadernetas, né, de escravizados que juntavam dinheiro para comprar sua liberdade ou juntavam dinheiro para libertar outros. E pela lei do ventre livre, o escravo ele poderia oferecer ao senhor a compensação e garantir a sua liberdade. E se o senhor não aceitasse, o escravo poderia acionar o senhor em juízo. Então, nós temos, a partir de 1871, muitos processos em que aparece essa situação do escravizado ter juntado dinheiro, querer a liberdade, e o senhor não querer conceder. E normalmente a justiça vai dar ganho ao escravizado. Isso também aparece no conto A Escrava, né, do rapaz que é o filho dessa escravizada que enlouquece, ter uma mulher lá abolicionista que o protege e ela se dispor a levar o caso dele a juízo. É disso que está se falando, dessa questão legal que vai se abrir, garantindo ao escravizado a possibilidade, nem sempre ele conseguia, de conseguir sua alforria ou alforria de algum parente, tá? Mas esse escravo, para juntar alguma propriedade, ele provavelmente teria que ser um escravo de ganho. Talvez vocês não lembrem desse conceito. O escravo de ganho é aquele que tem uma profissão, não necessariamente mora na casa do seu senhor, e ele trabalha na cidade, principalmente, e consegue juntar algum dinheiro. Ele tem que dar parte ao senhor, mas até 1871 não era legal que o escravo tivesse bens. Agora ele pode ter. A lei garante isso, tá? Mas é uma situação precária. Pode dar certo, pode não dar certo. Então, depois da Guerra do Paraguai, nós vamos ter uma pressão cada vez maior, inclusive por parte do imperador, que não pode declarar a abolição. Lembrem-se, né, que o Brasil era uma monarquia parlamentarista, mesmo que o imperador tivesse muitos poderes, havia leis e havia um parlamento. Então, assim, o imperador fala a favor da abolição. Nós temos os movimentos abolicionistas que vão se organizando. E de que maneira, né, esse movimento abolicionista ele vai se apresentar? Ele se apresenta de várias formas. Nós vamos ter uma quantidade cada vez maior de jornais abolicionistas e de sociedades abolicionistas. Elas são organizadas, né, essas sociedades, por pessoas, né, comuns, na maioria dos casos, gente da aristocracia ou da burguesia, que vão fazer leilões, festas, saraus, eventos, enfim, que eles e elas arrecadam fundos para alforriar escravizados. Os jornais eles vão fazer a militância contra a escravidão nas suas páginas. Então, a Semana Ilustrada do Ângelo de Agostini é uma das revistas mais importantes do Império e que vai estar engajada na abolição. Nós vamos também ter a militância de políticos. Então, políticos abolicionistas, a maioria deles eram do Partido Liberal, mas não pensem que o Partido Liberal era um partido abolicionista, simplesmente os abolicionistas normalmente estavam no Partido Liberal, até que se cria o Partido Republicano. E os republicanos aí vão congregar a maioria dos abolicionistas, ainda que nem todos os republicanos fossem abolicionistas. Veja, a escravidão, e isso seria um conteúdo do terceiro trimestre, ela não é algo que divide conservadores e liberais no Brasil. A maioria dos membros de ambos os partidos são escravocratas, só que os conservadores eles se apegam muito mais à escravidão do que os liberais. Mas mesmo dentro do Partido Conservador, aqueles que não são reacionários, que não são obtusos à mudança do tempo, eles percebem que a escravidão vai chegar ao fim. Eles só desejam esticar o máximo possível a permanência da escravidão. Mas mesmo os conservadores, eles têm essa visão, os políticos mais conscientes, de que a escravidão, sem o tráfico negreiro, ela chegaria ao fim. E nós vamos ter também, né, além dessa militância política, a militância que é feita na literatura, e aí acabei de mostrar lá, falar da escrava e falar da canção do africano, vou voltar aos autores, né, desses trabalhos daqui a pouquinho, e nós vamos ter o ativismo judicial,
que é uma das páginas mais interessantes dessa luta abolicionista, e também ação direta. Por que eu estou falando de ação direta? Ataque a fazendas, libertação de escravos, quilombos, isso é ação direta, tá? Que alguns políticos condenavam. Eles achavam que a luta contra a escravidão era uma luta política, que ela não tinha que ganhar essa conotação de luta armada. Então eu vou parar essa primeira parte, na verdade essa segunda parte da aula aqui, e na próxima aula eu já começo falando exatamente dos principais expoentes ou de figuras de destaque nesse trabalho do movimento abolicionista. Então até a próxima aula.